deste vídeo contaremos a história de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, instituída a partir das aparições da Santa Mãe de Deus, a religiosa Catarina Labouré, em Paris, em 1930. Meu nome é João Pereira Júnior e este é o canal JP Júnior, um canal católico onde conta a história de vida dos santos, eventos e notícias da Santa e Amada Igreja Católica. Por isso já peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A França foi desde os tempos mais remotos do cristianismo chamada a filha primogênita da Igreja, desde aqueles tempos em que, sob a coroa do rei Clovis I, a antiga Gália dos bárbaros se converteu oficialmente na primeira nação católica. No decorrer dos séculos, no entanto, sobretudo a partir do culto ao homem fomentado por Lutero e seu movimento de, entre aspas, reforma, bem como dos princípios norteadores da corrente conhecida como Renascença, a França como que abdicou de sua fidelidade a Cristo e foi caindo cada vez mais no obscurantismo das luzes que pretendeu lançar sobre o mundo. A Revolução Francesa do século XVIII, que saqueou, destruiu e matou, e que por fim separou a Igreja e o Estado, foi apenas um destes reflexos de ateísmo e de ódio contra a religião, baseado no orgulho humano e no culto ao próprio ego. Nas primeiras décadas do século XIX, portanto, a França encontrava-se destruída tanto política quanto moral e espiritualmente, situação que se agrava a cada dia ainda hoje. Não foi à toa que o Papa São João Paulo II, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 1997, ocorrida no país, questionou entristecido: França, filha predileta da Igreja, que fizeste com o teu batismo? Não foi à toa também que, de todas as principais aparições da Virgem Maria oficialmente aprovadas pela Santa Igreja, pelo menos 4 tenham ocorrido na França do século XVIII. Paris em 1830, La Salette em 1846, Lourdes em 1858 e Pontmain em 1871, o que denota um carinho muitíssimo especial e a verdadeira preocupação da Santíssima Virgem por aquela outrora nação católica, hoje apenas uma filha errante. Era tarde do sábado do dia 27 de novembro de 1830, quando no convento das Irmãs da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, localizada na Rue de Bac, em Paris, a Santíssima Virgem apareceu à noviça Catarina Labouré, na época com 24 anos de idade. A Virgem estava de pé sobre um grande globo dourado. Nas mãos segurava um globo menor, no qual se podia ler o nome da França, e sobre o qual cintilava uma pequena cruz dourada. Das suas mãos, repletas de preciosos anéis, saiu um raio de luz em todas as direções. Sobre os santíssimos pés da Imaculada, uma serpente agonizante. Clara alusão à citação de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Fixando seu olhar na jovem noviça, a sempre virgem lhe disse: Este globo que vês representa o mundo inteiro e especialmente a França, e cada pessoa em particular. Os raios são o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que me as pedem. Os raios mais espessos correspondem às graças que as pessoas se recordam de pedir. Os raios mais delgados correspondem às graças que as pessoas não se lembram de solicitar. Repentinamente, o globo desapareceu das mãos da Santíssima Imaculada, que se estenderam em direção à terra, tornando ainda mais intensos os raios que delas botavam. Ao redor da aparição surgiu um quadro oval no qual a religiosa podia ler em letras douradas as seguintes palavras em francês, mas que traduzidas diziam: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Irmã Catarina observou que alguns dos anéis que adornavam os dedos da Virgem Maria não cintilavam como os dos outros e perguntou a ela o porquê. Eles, no caso os anéis que não brilhavam, representam as graças que não são solicitadas pelos homens, respondeu a Virgem.
Depois de alguns instantes de contemplação, o quadro observado por Catarina se virou e ela viu a letra M, que é o monograma do nome de Maria, encimado por uma cruz, a cruz redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o M, 2 corações, um representando o coração imaculado de Maria, atravessado por uma espada e coroado de rosas. O outro, representando o Sacratíssimo Coração de Jesus, chagado pela lança do soldado e coroado de espinhos. Este anverso era contornado por 12 estrelas, aludindo à citação do livro do Apocalipse. Foi então que a sempre virgem se dirigiu a Catarina, dizendo: faça cunhar uma medalha por este modelo. Todas as pessoas que a trouxerem receberão grandiosas graças, sobretudo se a trouxerem no pescoço. As graças serão abundantes, especialmente para aqueles que a usarem com confiança. Terminada a visão, no entanto, Catarina Labouré precisou de algum tempo até encontrar coragem suficiente para manifestar ao seu confessor o pedido da Santíssima Virgem e, assim, por diversas ocasiões, até que o fizesse, viu repetirem-se estas mesmas coisas que acabamos de contar. Quando ela finalmente revelou estas experiências místicas ao seu confessor, o padre Jean-Marie Aladel, ele não acreditou de imediato nas suas palavras. Por conseguinte, por 2 anos investigou a fundo os relatos da noviça, até que colocou o arcebispo de Paris, o Monsenhor, e assim que Louis de Quelen, a par de tudo. No dia 20 de junho de 1832, quando o arcebispo autorizou que as medalhas de Nossa Senhora das Graças fossem cunhadas, como se quisessem fazer a princípio apenas uma experiência, mandou que não fossem produzidas mais que 2.000 exemplares. Mas rapidamente viu não apenas uma devoção surpreendente surgir no meio do povo, mas também, conforme a promessa da Virgem, incontáveis graças serem manifestadas pelos fiéis por todos os lados, especialmente curas físicas naquele mesmo ano em que a cólera estava vitimando grande número de doentes. Não demorou, pois, para que Dom Quelen oficialmente declarasse, aspas, a rápida propagação, o grande número de medalhas cunhadas e distribuídas, os admiráveis benefícios e graças singulares obtidos, parecem sinais do céu que confirmam a realidade das aparições, a verdade das narrativas da vidente e a difusão da medalha. Fecha aspas. Os incontáveis benefícios obtidos pelo uso devoto da medalha renderam a ela o epíteto de medalha milagrosa, alcançando em pouquíssimo tempo, já em 1834, a cunhagem de 2 milhões de unidades. Enquanto a medalha se multiplicava aos milhões, o nome da vidente das aparições que a revelaram permaneceu oculto para todos, como deveria ser. Mesmo no convento das Irmãs Vicentinas da Rua de Bac, todos ignoravam a identidade da vidente, até mesmo a Madre Superiora, por mais que a desconfiassem de que era uma de suas religiosas, a agraciada por Deus. Catarina permaneceu anônima por toda a sua vida, de modo que, quando milhões de medalhas milagrosas foram cunhadas e as irmãs vicentinas receberam as suas, ela ganhou uma como todas as demais, sem nenhuma distinção. Seu segredo, Catarina o revelou à reverenda Vicentina somente depois do falecimento de seu confessor, o padre Aladel, haja vistas que precisou comunicar um último pedido da Virgem Maria, que ainda não havia sido realizado, a confecção de uma imagem da Virgem Maria tal como ela a tinha visto na Capela das Aparições, segurando um globo dourado nas mãos. A imagem foi feita de fato, sem os anéis nos dedos e sem os raios saindo de suas mãos. Quando apresentaram-na à vidente, ela disse decepcionada, aspas, Nossa Senhora era bem mais bela do que isso, fecha aspas. A oração ensinada nas aparições marianas de Paris sintetiza 2 verdades da fé católica quanto ao papel de Maria no plano divino da salvação. Primeiro invoca-a como a Imaculada, aquela que foi concebida sem a mancha do pecado original,
a nova Eva, que, como a antiga, nasceu pura para que pudesse comunicar aos homens a graça original do Criador. Como sabemos, a velha Eva, porém, desobedeceu a Deus, conjuntamente com o homem, trazendo ao mundo a desgraça, o pecado e a morte. Para recriar a humanidade na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, submetido à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. Em segundo lugar, a devoção da Medalha Milagrosa evoca o papel da Santíssima Virgem Maria como a intercessora, que, assim como fez na boda de casamento em Canaã da Galileia, está junto do Filho, observando a vida dos homens e intercedendo por suas necessidades, mesmo quando estes não lhe pedem assistência ou amparo, como o noivo nas bodas de Canaã não lhe pediu. Sobre os demais símbolos contidos na Medalha Milagrosa, eles também evocam títulos e privilégios de Maria. Coroada por 12 estrelas, ela é a rainha dos apóstolos das 12 tribos de Israel, é a mulher do Apocalipse, sendo ela própria o novo tabernáculo do Altíssimo, o templo por excelência onde habitou Deus. Assim, portanto, podemos entender a Medalha Milagrosa como uma grande síntese dos principais mistérios da nossa fé, tornando-nos íntimos daquela que estava unida e está a Jesus, desde o princípio de nossa redenção. A grande devoção da Medalha Milagrosa, tão cara a todos os cristãos católicos e até os dias atuais, uma das mais propagadas e incentivadas pela Santa Igreja, tendo recebido novo impulso a partir do uso e da recomendação do mártir São Maximiliano Maria Kolbe, o fundador da Milícia da Imaculada. Mas antes de Maximiliano, muitos outros se dedicaram a propagar a devoção a Nossa Senhora das Graças. Dentre estes, destacamos dois personagens muitíssimo notáveis. O primeiro é Isabel de Bragança Bourbon, a princesa Isabel do Brasil, que viveu os 30 últimos anos de sua vida exilada na França. Muito devota da Virgem Maria, Isabel visitava com certa frequência a Capela das Aparições de Paris e rezava junto ao túmulo de Catarina Labouré, naquela época ainda em processo de beatificação. Tendo recebido de Deus diversos milagres por meio do uso da Medalha Milagrosa e da intercessão de Catarina, Isabel foi uma das testemunhas no processo de beatificação da vidente, que terminou beatificada em 1933 sob o Papa Pio XI. Nosso segundo personagem se trata de um judeu chamado Afonso Ratisbonne, que nutria profundo ódio por tudo o que se dizia a respeito à fé católica. Ratisbonne havia nascido em 1814 no seio de uma família judia. Um de seus irmãos, no entanto, tendo se convertido à fé, foi ordenado presbítero, o que gerou em seu coração um profundo ressentimento. Noivo, jovem e com uma brilhante carreira à sua frente, com 27 anos de idade, Afonso visitou Roma, não por fé, mas apenas por curiosidade, como turista. Mesmo porque, dizia ele, se algum dia eu decidisse mudar de religião, seria protestante, jamais católico. Na Cidade Eterna, Ratisbonne visitou um antigo amigo seu, o protestante Gustavo Busières, que o apresentou ao seu irmão, em cuja casa se hospedava, o barão Teodoro de Busières, que por sua vez há pouco se havia convertido à fé católica. O barão confessou conhecer pessoalmente o padre Teodoro Ratisbonne, irmão de Afonso, ao qual admirava por sua história vocacional. Afonso, obviamente, detestou conhecer o barão, ao qual considerou um homem muito impertinente, pois, sabendo que era judeu, ousou convidá-lo para uma missa na Basílica de São Pedro, como também insistiu para que aceitasse como presente uma medalha milagrosa. Acontece que, enquanto Afonso ainda se encontrava em Roma, faleceu o conde de La Ferronnays, embaixador da França junto à Santa Sé, grande amigo do barão de Busières. Ferronnays, na véspera de sua morte, a pedido de Busières, rezou 100 vezes a oração de São Bernardo à Virgem Maria, o Lembrai-vos, pela conversão
de Ratisbone. 2 dias depois, sem saber que o homem havia rezado por sua conversão, Afonso foi com o barão de Buzieres à igreja de Santo André della Frate, onde seria celebrada a missa de exéquias pela alma do falecido. Enquanto o barão foi à sacristia pedir a bênção do reitor do santuário, Ratisbone permaneceu numa das naves laterais da igreja, admirando com desdém os altares dedicados aos santos. Quando depois de alguns instantes Buzieres saiu da sacristia, pôs-se a procurar o amigo judeu, pois não o viu onde havia deixado. Encontrou-o de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas e soluçando de tanto chorar. Mas afinal, o que teria acontecido naqueles poucos minutos em que ficara Ratisbone sozinho na igreja? Ele mesmo registrou em seu diário espiritual: eu estava havia pouco na igreja quando de repente senti-me dominado por uma inquietação inexplicável. Levantei os olhos, todo o edifício havia desaparecido à minha vista. Só uma capela tinha, por assim dizer, concentrado toda a luz, e no meio desse esplendor apareceu de pé sobre o altar, grandiosa, brilhante, cheia de majestade e doçura, a Virgem Maria, tal como está representada na medalha. Uma força irresistível atraiu-me por ela. A Virgem fez-me sinal com a mão para que eu me ajoelhasse e pareceu-me dizer: muito bem. Ela não me disse nada, mas eu compreendi tudo. Isso se deu no dia 20 de janeiro de 1842. Ao despertar do êxtase e se levantar, Ratisbone pediu imediatamente o santo batismo, que lhe foi administrado, com efeito quando ele passou a se chamar Afonso Maria. Tendo abandonado tudo para seguir os passos do irmão, Ratisbone foi ordenado presbítero na Companhia de Jesus. Depois, tendo sido aconselhado pelo beato Papa Pio IX, ele deixou os jesuítas para fundar com seu irmão Teodoro a Congregação de Nossa Senhora de Sion, cujos missionários se dedicam especialmente à conversão dos judeus. Autor de diversas obras, Afonso faleceu em 1884, odiado por muitos judeus que consideraram que ele foi a causa de muitas feridas no século XIX. Por fim, somente agora explicamos. A medalha milagrosa se trata de um sacramental, ou seja, é um objeto de segunda importância, que nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras e a viver mais fielmente a nossa fé em Cristo. Não significa de modo algum que seja de pouco valor, como se fosse um amuleto. Muito pelo contrário, pois ela foi querida por Deus e revelada pela Virgem Santíssima exatamente para evitar que a humanidade se perca. Catarina Labouré, a religiosa vicentina, vidente das aparições da Rue de Bac de Paris, faleceu no ano de 1878, aos 70 anos de idade. Ela foi canonizada pelo venerável Papa Pio XII em 1947. Em alguns calendários, a festa litúrgica em honra de sua memória é celebrada no dia 31 de dezembro, em outros, no dia seguinte à festa da Medalha Milagrosa. Este é o interior da capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, onde a bem-aventurada Virgem Santíssima apareceu a Santa Catarina Labouré em 1830. Confiemo-nos, pois, aos cuidados daquela que cuidou de Jesus desde quando ele era ainda criança, como crianças que somos em nossa caminhada de fé, e que não o abandonou em sua missão até a cruz. Que pelos cuidados de Maria cresçamos como o Cristo e com ele, tendo em vista que ninguém pode nos apresentar melhor e de forma mais imediata a Deus que sua própria mãe. Oremos. Senhor Jesus, que escolhestes o seio virginal de Maria para nossa morada, cobri-nos com a sua proteção e fazei que nos alegremos com a sua festa. Isto pedimos a vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que Deus, por intercessão
de Nossa Senhora das Graças abençoe você e sua família. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.